Olá! Se você, assim como eu, há um tempo atrás, achava que caneta marca-texto resumia a esta caneta, aguarde que esse vídeo é para você. Hoje a gente está falando sobre canetas de marca-texto, porque até pouco tempo atrás, as canetas de marca-texto resumiam a esse tipo de caneta, né? E as mais famosas, as amarelas. Só que o mundo do papel e da caneta, ela mudou demais. O mundo da escrita se modernizou e nos trouxe uma série de opções. Eu estou aqui com umas 10 formas diferentes de canetas para mostrar. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Essa aqui é a mais comum, todo mundo conhece, todo mundo usa, principalmente em material de escritório, não é verdade? Só que a galera, principalmente do colégio, ela não quer mais essa caneta. A gente começou a mudar no momento que nasceram as canetas marca-textos dessa marca, né? Que é uma marca que começou a tomar mercado e aí ela cresceu e saiu do neon, foi pro pastel e começou a ganhar muito mercado aí. Não contente, ela sai dessa caneta pastel e ela vai para essas fininhas, que é a mesma caneta, só que fininha. Então, quem reclamava que ela era ruim de você usar por ser grossa, agora você tem a opção dela fininha. Ela também, essa aqui ela tem mais em tom pastel, dificilmente você acha no neon. Essas daqui você tem no pastel e no neon. Tem uma infinidade de cores, acho que dá umas 20 cores entre neon e pastel. E quem é amante de papelaria tem vontade de ter uma de cada uma, não é verdade? Eu, pelo menos, sou apaixonada e a doida da papelaria e da escrita. Além dessas canetas, que são da Stabilo, a gente começou a ter uma revolução no mercado das canetas. Isso porque a gente também viveu o mundo do lettering. E o mundo do lettering trouxe para nós uma nova opção de caneta. Então a gente vê muitas canetas hoje que elas servem para o lettering, mas elas também servem para marca-texto, como essas daqui, da Keeping. Ela tem a ponta grossa deste lado, tá? E ela tem uma ponta fina do outro lado. E ela é legal porque é 2 por 1, você consegue grifar algumas coisas com mais aprofundamento e outras que você quer só dar um destaquezinho, você grifa fina. Ela vem em kits de 6, tá? Tanto fina quanto grossa, né? As duas vêm juntas e ela vem num kitzinho. Tem também de ponta média, só que ela não tem duas, ela só tem uma. Ela também vai ter a ponta mais pro lettering, mas ela serve para grifar texto, que é esta aqui, tá? E aí você faz do fino até o mais largo, tá? Então você consegue também grifar com ela. Ela não é feita exatamente para essa. Esta aqui da Keeping é uma Keeping Brush que eles chamam de artístico, então ela é própria para lettering, mas dá para adaptar também no marca-texto, tá certo? Mas ela é própria para o lettering. Esta não, essa daqui você já tem ela colocada como marca-texto. Ela vem escrito como caneta marca-texto. As duas são da Keeping, tá? A comum, a que a gente mais ouve falar, que é a da Faber-Castell. Ela também tem neon e tem pastel, né? A Faber, ela traz aí uma infinidade de cores e ela também é um marca-texto. Eu só não abri, tá? Mas ela tem as mesmas características, né? A ponta dela chanfrada para poder grifar também, uma ponta média, própria para linha escolar. Ela é bem cara de linha escolar, tá bom? Tem também uma outra linha escolar que é da New Pen. Ela fez em tom pastel o marca-texto. Também a ponta é chanfrada, tá? A ponta é chanfrada. Ela tem, nessa aqui não tem cheirinho, mas ela tem 6 cores de tom pastel e você consegue usar até para poder definir cores para cada tipo de grifo, se você quiser na hora de você fazer a sua leitura de texto. A New Pen, ela tem essa marca, essa qualidade de marca-texto, esse tipo de marca-texto. E a New Pen também tem mais 2, que é o Lumina. Na verdade, ela tem 3. Ela tem o Lumina, que também é em tom pastel, só que esse aqui tem cheirinho, tá? E ela tem uma ponta estilo brush, mas a caixa dela vem escrito que ela é uma marca-texto, tá certo? E ela fala que elas são perfumadas, então cada uma delas tem um cheirinho na ponta, tá? Ela é bem diferenciada também. Tem as tons, todos eles mais pastel também. Tem uma outra, essa aqui não é tom pastel, tá? Essas tons são todas tons neons, mas elas têm uma diferença muito legal, que também é da New Pen, e a caneta que eles chamam de Generation Y.
Por quê? Porque a ponta dela é em formato de Y. Tá vendo? E quando você usa essa ponta em formato de Y, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu vou fazer até com outra cor para chamar mais atenção, tá? Você pode usar a ponta mais larga e fazer um grifo maior. Você pode usar a ponta fina e fazer um grifo fino. E você pode usar os dois e fazer um grifo duplo. Olha só. Você faz ela grossa, você faz fina ou faz um grifo duplo. Então ela fica muito interessante dependendo do que eu vou usar. Ela tem 6 tons, tá? Ela tem o amarelo, o rosa, o vermelho, o verde meio azulado, o cinza e o lilás, tá? Ela tem esses 6 tons. Você compra individual ou na caixinha. A caixinha tem o jogo já das 6, ou você pode comprar individual, tem papelaria que também vende individual. Então é só ver como você pode testar uma e se gostar depois compra a caixinha. Ela é bem interessante, né, para os usos do dia a dia aí de grifar texto. Às vezes precisa de uma linha fininha, então ela faz o papel 2 em 1 muito bem, tá? Nasceu uma caneta há um tempo atrás que eu queria mostrar, que virou moda num tempo e depois acabou, que são as famosas canetas de gel, tá? Elas são em neon, elas todas são em neon, tem várias marcas aqui, ó, Tris, Cis, essa é Staedtler e essa é Faber-Castell. Qual é o grande ponto delas? Vou pegar uma só porque todas elas são iguais, tá? Ela tem a ponta em formato de gel. A vantagem, muitas vezes, é que você, ao grifar, ela não aparece do outro lado. E olha que a gente pode escrever o que for, tá? Ela não aparece do outro lado. Então, ela tem uma grande vantagem, tá certo? Que é, olha, eu vou pôr num bloquinho aqui sem nada, que eu acho que fica até mais fácil de vocês verem. Ó, eu vou pintar de um lado. E aí, quando você olha do outro lado, ela não aparece, tá? Ela é muito usada para grifar, por exemplo, livro escolar, que a criança não quer, que fica marcado do outro lado, tem gente que reclama, mas muita gente usa essas canetas para grifar Bíblia, né? Estudo da Bíblia, estudo teológico, estudo da Bíblia, porque a Bíblia, ela é um papel fino e você tem vários tipos, mas ela não mancha do outro lado, então muita gente usa para estudo bíblico. Exatamente porque você não marca o outro lado. É a única que não marca do outro lado, tá? Então, muita gente usa as canetas de gel de grifar para isso. Falando ainda de caneta de gel, falando em caneta ainda, tem essa outra marca que chama da Cis. Ela tem 2 pontas, tá? É uma ponta chanfrada e a outra ponta em branco também chanfrada. Mas, Simone, para que eu quero uma ponta em branco? Pois é, o problema é que não é que é uma ponta em branco qualquer. O segredo dela, vou de novo aqui pro meu bloquinho, ó. O segredo dela, vou pegar a mesma folha para não ficar gastando um monte. Você escreve, né? Ó. E com o outro lado, você apaga. Então, vamos supor que eu grifei a mais. Ela apaga. Então, se você errar o grifo, você tem a vantagem de apagar e deixar só o que você precisa. Que é uma coisa que ninguém tinha, não é verdade? Quando você grifava errado, ficava errado. Então, aqui é um grande detalhe da Cis. A Cis tem ela na cor. Eu tenho 3. Eu tenho lilás, eu tenho verde e eu tenho amarelo. Um detalhe, a amarela apaga todas as outras. Só que só a amarela apaga a cor dela. Tá? Talvez por causa da pigmentação, né? Ela é um neon mais forte, só ela apaga ela. Então, o branco dela apaga dela e apaga as outras. As outras, cada uma apaga as duas, mas não apaga a amarela, tá certo? Ela é muito interessante, né? Ela tem uma ponta bem gostosa de escrever, de grifar, e a vantagem, então, de apagar, tá certo? Vamos lá, faltam 2 tipos de canetas. Vocês já viram quantas eu falei? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, agora eu vou pra... Não, 8. Agora eu vou pra 9ª e depois tem a 10ª. A 9ª é uma novidade também no mercado, ela já tem aí um tempinho, mas pouco conhecida, que é esse marca-texto da Sharp. Ela tem tom neon, mas a diferença dela, assim como a Cis, ela apaga, essa aqui, ela tem um ponto, tá? A caneta, ela tem uma parte vazada no meio.
E por ter essa parte vazada no meio, conforme você grifa, você vê até onde você está indo com o grifo, então você não tem erro de passar mais, porque você vai olhando pela parte vazada e você vê até onde vai a palavra. Então você evita ficar grifando a mais, sem querer, estraga, vai um pouco além do que você queria, tá certo? Então essas daqui tem essa característica de ser vazada, ela chama Clear View, exatamente porque ela te dá essa visibilidade, e você pode encontrar tanto em embalagem assim, que já vem as 3, como também comprar solta. Tá? Na papelaria, às vezes, elas vendem soltas, porque eles têm lá a forma de comprar. Então, ou compra no kitzinho, que vem as 3, ou compra elas separadas. Elas também têm essa disponibilidade, tá? E, para finalizar, a gente vai falar das famosas Bibolts. Elas são marca-texto, elas são canetas que tem um design diferente, elas têm uma proposta diferente. A ideia aqui é que você explore a sua criatividade, que você expanda além do marca-texto. Ela é uma caneta marca-texto, mas ela também pensa no uso da criatividade, que essa caneta possa transcender. E isso tá desde o estilo da tampa, né? Se você olhar a caneta, você fala, ela é rosa ou ela é azul? Geralmente ela é a cor da tampa. Então, se a tampa é azul, a caneta é azul. Ela tem um pincel extremamente largo, ele é um pincel bem grande, tá? Eu vou comparar aqui com o outro, só para vocês terem ideia, olha. Ela é bem mais larga que o outro, tá? A carga de tinta dela é bem maior, exatamente porque o tambor dela é mais largo. Ela é perfumada, cada caneta tem uma cor diferente, tá? E a questão da cor, ela não é à toa. Ela também traz a ideia de que cor combina com o quê. Então, o azul da tampa, ela harmoniza com o rosa. Então, se você quiser fazer uma combinação de cor, você vai procurar uma Bibolt rosa para fazer a sua combinação, tá certo? Então, aí você vai procurar, dentro das opções, qual cor você quer para combinar com a azul. Então, aí no caso, eu pegaria essa aqui, que está no corpo verde, mas que a tampa é rosa. Então, ela faria o combinado. Ou eu posso pegar, né, a laranja que combina com o amarelo e fazer a combinação. E você vai fazer uma infinidade de combinações. E tem um detalhe a mais, tá? Ela tem uma branca, que é a Blend, que você cria a sua caneta. Então, o que você faz com a branca? Tá? Que é esta aqui. Você pode fazer uma mistura de cor. Então, por exemplo, eu posso colocar uma parte rosa. Eu posso colocar uma parte azul. E eu posso colocar uma parte bege, laranja, nessa minha caneta. É só você encostar, tá? E você não vai manchar branca, porque depois aos poucos ela sai. E aí quando você grifar, você vai ter 3 cores diferentes, tá? Então imagina a criatividade das crianças no grifar diferente, no buscar e trazer a imaginação, né? Muitas vezes a gente fala que as crianças ficam só na tela. Por que não fazer com que elas possam usar a criatividade? Usar o mundo, colorir, fazer, além, né, de poder usar nos estudos, também transcender aí para mais do que isso, tá certo? Aos poucos vai saindo a cor, conforme você vai grifando, e o branco volta, tá? Você também pode misturar na própria caneta, ela usa por 1, 2, 3 vezes, depois ela volta novamente. Então é uma opção aí para quem quiser conhecer um pouquinho das Bibolts, assim como de todas essas que eu trouxe. Eu espero que tenha ajudado, que vocês agora tenham uma dúvida cruel para que escolher para o ano letivo das crianças e até para usar em casa.